Muito bom dia, então vamos lá começar. Dia 12 de janeiro, ontem foi um dia de alívio para todos os mercados. Bom, o que aconteceu nos Estados Unidos foi que Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, fez um discurso no Senado, na minha opinião, aquele mais do mesmo em relação ao, no geral, de burocratas que ele precisa ou tenta acalmar o mercado. A inflação, eles erraram, que não era transitória. O problema aqui, na minha opinião, é que a gente não sabe o que é transitória. Pode durar um mês, como pode durar 10 anos, e aí quando acabar fala que foi transitória de qualquer maneira. É muito subjetivo esse termo, na minha opinião, mas sim, a inflação tem sido mais duradoura e vai ser até mais duradoura do que eles planejaram. Na minha opinião, deve começar a arrefecer aí no meio desse semestre ou no segundo semestre do ano que vem. Mas basicamente o que ele falou é que os juros, eles estão vivendo uma era de juros baixos e que eles devem sim começar a subir em breve para conter a alta dos preços, que foi maior do que eles esperavam. Hoje tem o dado de inflação para sair nos Estados Unidos que deve vir na casa dos 7%, é a expectativa do mercado, o que é a mais alta desde o começo dos anos 80. E o Banco Central americano, até como eu já falei num vídeo mais detalhado, aumentou o seu balanço para ativos que eles vêm comprando para manter os juros futuro mais baixo. Eu expliquei nesse vídeo, tá lá no meu feed de notícias. Ele aumentou basicamente de 4 para quase 9 trilhões de dólares em ativos. Então eles têm que começar a vender esses ativos em algum momento, mas isso vai pressionar o mercado e pressionar as taxas de juros e com as suas consequências lá, como eu falei nesse vídeo. Então, mas de qualquer maneira, esse discurso dele de que não sabe se vai começar a subir os juros agora em março ou se vai subir 3 vezes como prometido, ou se menos, ou se mais, enfim, deixou em aberto como sempre, fez com que a moeda americana perdesse valor frente às outras moedas, uma vez que o mercado já poderia esperar que ele falasse que ia subir o juro já o quanto antes, né? E isso faria com que o dólar ficasse mais forte frente a outras moedas. Então tem aquele índice, o DXY, em que ele mede o dólar frente a outras 6 moedas principais no mundo, e ele já perdeu 1% essa semana, tá? No Banco Central Europeu, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, também falou a mesma coisa, mais ou menos a mesma linha. O Banco Central Europeu falando que não vai subir os juros ainda, mas para a gente, ou os europeus, confiarem no compromisso do Banco Central Europeu com a estabilidade dos preços e da moeda. A mesma coisa, mas a Europa já vem passando por uma inflação de 5% no mês passado, o que é muito alto por lá. Lembrando que ela falou isso nesse discurso de posse do novo presidente do Banco Central alemão, em que o seu predecessor renunciou depois de uma década de oposição infrutífera à política monetária frouxa do Banco Central. Frouxa, quando eu falo aqui, é no sentido de expansiva, no sentido de manter taxa de juros extremamente baixa, injetar dinheiro na economia, o que sim levou, obviamente, à inflação, como a gente viu. E eu já falei em outros vídeos que, na minha opinião, a inflação é grande parte culpada os bancos centrais por conta dessas injeções praticamente infinitas de capital, mas esse é um outro bate-papo. A produção industrial na Europa veio muito melhor do que esperada no ano, tá? Anualizada, subiu 2,3%, quando a expectativa era de 0,5%. Mas no mês de novembro caiu 1,5%. Normal, foi um mês até mais difícil de qualquer maneira, mas no ano veio melhor do que o esperado. Agora, os preços ao produtor na China subiu 10,3%, mas veja, veio abaixo do mês passado, que veio quase 13%, e abaixo do que o mercado esperava. Foi o menor índice desde agosto. Então a inflação pode sim começar a ceder por lá, mas lá tem muito mais intervenção do governo, congelamento de preço, que a gente sabe que são políticas que não funcionam nunca. O Brasil também teve o real fortalecido frente ao dólar por conta daquele discurso que eu falei no início do vídeo agora. O real valorizou quase 2% frente ao dólar e o IPCA, o índice de inflação brasileira, veio 10,6% no ano, veio abaixo até do que se esperava uns meses atrás, mas de qualquer maneira basicamente em linha ou até um pouco acima do que se previa para o fechamento do ano. Agora, teve uma carta quando quando a meta do Brasil vai acima da inflação do que a meta, né? Perdão, quando o índice de inflação vem acima do que a meta projeta, o presidente do Banco Central tem que mandar uma carta para o Ministério da Economia, e o Roberto Campos Neto fez isso ontem, falando que a inflação deve continuar acima da meta até em 2022, mas que o Banco Central vai continuar atuando, atingindo, para tentar atingir a meta e subindo os juros, tá bom? Um ótimo dia a todos e um forte abraço.